Ontem rolou a primeira festa, e eu vou te contar, hein? Que festa! Perto do fim do programa, a festa foi liberada para todo mundo que estava na sede. Depois de um longo intervalo comercial, foi a hora da Esté chegar, a vencedora do paiol. Logo de cara, o povo foi bem receptivo por ela. Mas a novidade durou por pouco tempo, depois todo mundo voltou a fazer o que estava fazendo. A mesma coisa aconteceu com o show virtual do Kevin e o Chris. Algumas pessoas aproveitaram esse momento para apresentar a sede para a novata. A Lisiane soltou que elas têm uma história muito parecida. Eu espero que seja uma história de traição e não de mandar a polícia pra favela. Agora falando sério, as duas tiveram problemas com rinoplastia. Logo depois, um fato curioso aconteceu. A novata estava conversando com o fazendeiro e ele perguntou quem estava no paiol. E, ironicamente, quem respondeu foi a Medrado, porque ela já tinha esquecido. Outro fato curioso foi a Lisiane quase chorando sozinha na festa. Os demais estavam lá fora, aos gritos, fazendo um brinde. O Rico e o MC foram lá resgatar ela, e ela, com voz de choro, disse que ninguém gostava dela. Os dois discordaram. Será que esse sentimento de excluída era só efeito da bebida? Logo depois, a Dai e o Nego começaram a dançar, e eu só conseguia pensar: essa história vai render. Não rendeu do jeito que eu esperava, mas rendeu. Depois, a Record transformou o Play Plus em uma rádio. O áudio dos participantes foi desligado e só dava pra ouvir a música tocando. E não era nem no som ambiente, era direto do canal de áudio. Exatamente por isso, não deu pra saber com detalhes sobre o que o Rico e a Tati estavam conversando. Mas no finalzinho, deu pra saber que era sobre a treta com a Solange. E ele soltou que tinha ficado triste com a situação, embora não tivesse arrependido. Falando nela, em conversa com a Aline, a Sol estava chateada por não ter ganhado o carro. E segundo ela, o sentimento também se estendia a Valentina, que sem saber tirou o carro dela e deu pra Medrado. Já que o Kevin e o Chris tinham ido embora, o Dinho virou o show da festa. Enquanto isso, o Rico aconselhava a Lizzie que se ela fosse pra roça era pra puxar um Nego. Segundo ele, porque o Nego estava fazendo VT, procurando câmera e tal. Aos poucos, a Lizzie ficou bêbada e essa informação não ficou só com ela, mas daqui a pouco a gente fala sobre. Minutos depois, a Lizzie estava caída no chão, ou seja, o adjetivo bêbada era pouco. Mesmo no chão, ela continua sendo assunto. Isso porque o Bill estava conversando com o fazendeiro e disse que tinha trocado uma ideia com ela, e que se por acaso fosse uma pessoa que votasse nela, seria pelos motivos dela não ser participativa, não ajudando nem interagindo com os outros. E aquele brinde que eu falei antes foi assunto. O fazendeiro disse que já tinha convidado ela para fazer o brinde e que ela tinha fingido que não ouviu. Ele até sugeriu que ela não estava bêbada coisa nenhuma e só fazendo um VTzão. Ali no meio da roda, o MC perguntou pro Bill se ela já não estava com vontade de ir embora. E em resumo, o Bill falou que tem gente que é assim mesmo, só entra pra garantir o cachê. Aliás, vale destacar que o Bill falou mais nessa festa do que No Limite e BBB junto, inclusive babando muito o ovo do fazendeiro. Bêbada ou não, a Lizzie jogou na cara do Nego que ele estava fazendo vários VTs. Na hora ele ficou quieto e logo depois saiu andando. Ela seguiu ali no meio falando que ela não estava fazendo personagem. E o Vitor disse que não era o momento dela falar esse tipo de coisa pro Nego. Embora não fosse momento, o Vitor ficou tentando dar conselho pra ela, mas logo viu que não tinha condições e desistiu. Até que chegou o momento do Nego dizer que quem queria fazer VT era ela, enquanto a Lizzie protagonizava uma coreografia. Ventando muito, ela tentou voltar pra mesa pra falar alguma coisa pro Nego, mas já não saiu mais nada. Nesse momento, ela se apoiou no Vitor, que saiu de pé. A Aline e o Bill ficaram um tempão de DR, falando sobre as dinâmicas e jogo, mas nada de relevante. Em determinado momento, o Nego foi contar aquela situação pra Dai, e ela pediu pra ele ligar o botão do F sobre o que a Lizzie tinha dito, e eles quase discutiram por causa disso. Ele disse que só estava desabafando, e ela repetiu de forma firme o conselho do botão. A Lizzie seguiu pra lá de Bagdá, ao ponto de nem conseguir ficar em pé. A Medrado tentou ajudar, mas foi difícil. Foi nesse momento que a Lizzie perguntou se a Medrado amava ela, e aí veio a melhor resposta. Ela disse que não ia mentir porque amava os filhos, mas que ainda assim gostava bastante dela. Em seguida, o Nego foi trocar uma ideia com a novata, e ela nem deu muita confiança e saiu andando, dizendo sozinha pro seu microfone que não era pra julgar ninguém, embora fosse difícil. Até que o sinal de punição soou, e assim de primeira ninguém se autoacusou. De novo, o Nego tentou trocar uma ideia com a novata, e dessa vez ela foi mais receptiva. A Dai, que estava ali por perto, pediu pra ela deixar os preconceitos que poderiam existir sobre Nego,
de lado. Ou seja, desconsiderar todo o histórico dele aqui fora. Visivelmente, a novata ficou desconcertada e saiu andando. Novamente falando pro seu microfone. A Medrado foi procurar a Tati para tirar limpo o fato da Tati ter eliminado ela da atividade. A Analisa Barraco disse que estava lá para jogo mesmo. E que se ela não tivesse eliminado a Medrado, a própria não tinha ganhado um carro. Que diferente da atividade, ela não votaria na Medrado pra roça. Minutos depois rolou um beijo. No momento nem deu pra saber de quem era, porque o Play Plus foi muito rápido. Mas logo depois a internet recuperou esse momento. Ah, sabe aquela punição que eu tinha falado? Então, o motivo dela chegou, que foi porque alguém da baia usou o banheiro da sede. O castigo foi todo mundo ficar sem água encanada por 12 horas. Depois, a Aline seguiu beijando e dessa vez, a Dai. Embalada por esse momento, a Medrado tentou se fazer de cupido entre Gui e Marina. No primeiro momento não rolou nada, embora o fazendeiro tenha dito que tinha uma vaga disponível na cama dele. É claro que depois, essa vaga foi preenchida por ela mesma, Marina. Em algum momento o nego saiu dizendo que o dente dele tinha caído, mas ninguém soube as circunstâncias. Com a punição que fez a sede ficar sem água encanada, Aline e Bill bêbados acharam que era uma boa ideia pegar água no poço. Tinha tudo pra dar errado, mas ainda bem, não deu. Nesse meio tempo rolou um papo de que Bill e Erasmo estavam no banheiro juntos, mas fora alguns comentários não teve prova disso. Eu não sei se era VT, mas assim como a Lizzie, o nego caiu no choro sozinho na festa, enquanto bebia e ouvia fala mansa. E lá fora, tinha mais beijo. Lá dentro da sede, o fazendeiro disse que não conhecia a novata. E o Rico tentou contar alguns acontecimentos da vida dela. Naturalmente, ele soltou que ela tinha tido uma traição de muita repercussão. Quando o fazendeiro vazou, ela pediu pro Rico não ficar comentando esse tipo de coisa, porque ela tinha um trampo na internet e já era conhecida antes disso. O sinal da baia já tinha tocado, mas alguns demoraram pra descer. E é claro que isso gerou mais uma punição. Já na baia, o nego voltou a chorar, dizendo que estava com saudade da família, ao mesmo tempo que ele falou que queria ir embora. Também disse que era ruim julgar os outros e que era sacanagem continuar rolando festa enquanto eles tinham que estar na baia. Até que nem ele mesmo aguentou e caiu na risada. Perto das 3 da manhã, o Rico disse que o nego estava fazendo muito VT. Ele também chegou a dizer que o nego era falso. Até que o MC Gui disse que já tinha tido um conflito com ele. Aqui de fora, é claro, mas que preferiam não levar lá pra dentro. Mas que mesmo assim, o nego fingia que nada tinha acontecido. Até que o Rico apontou lá pra baia e disse que o nego estava aproveitando que alguém já estava bêbada. O MC percebeu o quanto isso foi pesado e pediu pro Rico não julgar dessa forma. Não deu para saber de quem o Rico estava falando porque a imagem não foi pra lá, mas provavelmente o Rico estava se referindo a Dai. O Rico também chegou a dizer que se puder vai mandar o nego pra roça, mas que tinha receio dele voltar fazendeiro. Até que a festa acabou, mas o after tava só começando. Ao entrar, eles já caíram no chão. O Bill subiu na mesa, o que fez o povo ter a mesma ideia. Até que chegou a hora do fazendeiro ler a segunda punição, que foi por causa do povo da baia que demorou para descer. E por conta disso eles ficarão 24 horas sem ovos. Assim como eles, eu já me preparava para dormir, até que a internet começou a comentar que tinha rolado um beijo entre Dai e Nego. Eu não vi isso ao vivo, mas o povo soltou essa foto. Momentos depois começou a circular que após aquele beijo, o Nego continuou investindo enquanto a Dai não queria nada. E aí eu nem preciso dizer que essas imagens foram uma polêmica à parte. Não é a primeira vez que rola algo do tipo, e da outra vez a edição passou por cima, porque antes a Dai tinha dado a abertura. Mas vale destacar que não dá pra confiar plenamente nesses cortes que vão parar no Twitter e no Telegram. Depois dessa polêmica, ainda bêbados, a Dai e o Nego ficaram conversando, até que ela começou a reclamar da produção, que achou que ia ser mais tranquilo e que estava cansada de receber ordens de uma voz e blá blá blá. Um tempinho depois, o Nego levantou transtornado, chutando tudo, a ponto de acordar todo mundo e até assustar o cavalo. Nesse momento a transmissão da baia foi cortada, mas pelas outras câmeras dava pra ouvir os gritos de uma discussão que provavelmente a gente nem vai ver se não for pra edição de hoje à noite. Ô louco, que festa movimentada, hein? Mas eu quero terminar com uma imagem. Depois que já estavam dentro da casa, Medrado e Bill ficaram em um clima de flerte, mas por enquanto não rolou nada. Bora acompanhar a cena dos próximos capítulos. Obrigado pela companhia, se inscreva e até a próxima.